Olá! Sabe quando a gente apoia um projeto social, faz uma doação e fica aquela pulga atrás da orelha? Será que isso está realmente fazendo a diferença? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás dessa medição para tentar responder essa pergunta. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Hoje em dia, não basta mais ter só boas intenções, né? Quem financia, e o público no geral, quer ver o resultado, querem provas concretas. E as organizações, por sua vez, precisam mostrar com dados que o trabalho delas está de fato mudando as coisas para melhor. E para a gente conseguir responder essa pergunta tão importante, a gente precisa de ferramentas. E a mais fundamental de todas, o verdadeiro ponto de partida, é o que a gente chama de indicador. Pensa nele como se fosse um termômetro para os problemas sociais. O indicador, então, é como uma placa na estrada. Ele mostra se a gente está indo na direção certa. Mas aqui tem um ponto super importante. O indicador aponta para uma realidade, mas ele não é a realidade toda. Sabe, a febre que aparece no termômetro, ela indica que tem uma doença, mas a febre não é a doença em si. Essa analogia com a medicina ajuda a clarear tudo. Olha só, a doença é o problema social que a gente quer resolver. A variável é aquilo que a gente fica de olho, tipo a temperatura do corpo. E o indicador é a escala que a gente usa, os graus Celsius, por exemplo. É ele que vai dizer se a febre social está subindo ou diminuindo. Simples, né? Mas é uma ideia muito, muito poderosa. Ok, agora que a gente já entendeu o que é um indicador, a conversa fica um pouco mais sofisticada. Porque o sucesso de um projeto social pode ser visto de vários ângulos diferentes. Não tem uma resposta única. Vamos dar uma olhada nessas diferentes lentes. Então, temos essas 4 lentes que são cruciais. A eficiência pergunta se a gente está usando bem os recursos. Já a eficácia quer saber se a gente atingiu a meta. Vamos pensar num exemplo prático. Construir uma ponte gastando menos que o previsto. Isso é ser eficiente. Se a ponte realmente liga os 2 lugares que precisavam ser ligados, ela foi eficaz. Agora, a efetividade é ver se anos depois essa ponte continua sendo útil e gerando benefícios. E o impacto? O impacto são as coisas que aconteceram por causa da ponte, tipo novos comércios, novas oportunidades. E é aqui que a gente chega no coração do desafio. Porque, vamos combinar, é fácil contar quantas cestas básicas foram distribuídas. Mas e aí? Como é que se quantifica o aumento da autoestima de alguém? Ou o fortalecimento do senso de cidadania numa comunidade? Esses resultados, os intangíveis, muitas vezes são os mais importantes de todos. E essa dificuldade toda para medir o que não é palpável acaba nos jogando bem no meio de um debate gigantesco. É uma tensão que existe no setor social, sabe? Uma história com 2 pontos de vista que, à primeira vista, parecem totalmente opostos. De um lado, tem uma turma que defende que valores como cidadania, empoderamento, isso não cabe numa planilha de Excel. Que essa visão puramente econômica é fria, redutora. Mas aí, do outro lado, estão os financiadores falando, olha, eu preciso justificar esse investimento. Para cada real que eu coloquei aí, qual foi o retorno social em números que a gente teve? Certo. Então, como é que a gente sai desse impasse? A resposta, pelo jeito, não é escolher um lado ou outro. É, na verdade, construir uma ponte entre eles. E essa frase, olha, ela resume a ideia de um jeito perfeito. A questão não é jogar os números pela janela, mas também não é ignorar as histórias, o lado humano. O verdadeiro pulo do gato é encontrar um jeito inteligente de unir o melhor desses 2 mundos. E é aqui que surge um conceito-chave para construir essa ponte, o tal do lucro social. A ideia é bem genial. É usar a lógica do investimento, mas redefinindo o que a gente entende por lucro. A gente não está falando de dinheiro no bolso, e sim de valor gerado para a sociedade como um todo. Tá, mas o que é esse lucro social na prática? São coisas bem concretas, na verdade. É a economia que o governo faz porque menos gente precisa de um programa de auxílio, por exemplo. É mais gente conseguindo emprego e fazendo a renda circular no bairro. É a melhora na saúde geral da comunidade. Tudo isso é lucro social. Então, a meta final não é achar um único número mágico que resolve tudo. A grande sacada é construir um sistema de indicadores. Pensa num painel de controle, que mostra a saúde do projeto a partir de várias perspectivas, combinando o que é número e o que é qualitativo, o que é história. E um bom sistema tem algumas características bem claras. Ele tem que ser fácil de entender, tem que ser adaptado para a realidade daquele lugar e tem que misturar números e histórias. Mas talvez o ponto mais importante de todos seja este. O objetivo final não é controlar ou punir, é aprender. A medição tem que servir para que os projetos fiquem cada vez melhores e mais eficientes. No fim das contas, essa discussão é muito maior do que só a gestão de projetos. A forma como a gente escolhe medir o impacto social diz muito sobre o que a gente valoriza como sociedade.
E a pergunta que fica no ar é: e se a gente começasse a medir o que realmente importa? O que será que a gente conseguiria construir juntos?